Terra, 4 bilhões e meio de anos atrás. O ponto azul claro que conhecemos hoje não era nada adequado para a vida. Com um brilho vermelho e ardente, vulcões explodem em toda a superfície derretida. A temperatura média é acima de 1.700 graus Celsius, muito mais quente até do que a lava. O planeta recém-nascido estava constantemente sob uma enxurrada de impactos de meteoros. Na verdade, um objeto do tamanho de Marte logo colidiria com a jovem Terra e formaria a Lua. Você não poderia morar lá, e respirar certamente estava fora de questão. Essas erupções vulcânicas contínuas liberaram gases tóxicos para o céu. Nossa Terra quase não tinha atmosfera. Mas então, a vida encontrou um jeito. As reações químicas dessas mesmas erupções vulcânicas ajudariam a criar uma atmosfera. O planeta esfria e endurece. A água surge. Os oceanos se formam. Eles se enchem de micro-organismos que liberam uma onda de oxigênio no ar. A atmosfera se torna respirável. A vida complexa surge e evolui. E o resto, como dizem, é história. Agora imagine que a atmosfera, a coisa que respiramos em si, nosso cobertor quente, a bolha protetora do planeta, sumiu em um piscar de olhos. Mas não por muito tempo, apenas 5 rápidos segundos. Certamente podemos lidar com isso, não é? O tempo fica mais lento e 1 segundo se passa. Tudo fica imediatamente silencioso. Apenas imagine, você grita ou fala algo, mas ninguém consegue ouvir sua voz, assim como acontece no espaço sideral. Não existe atmosfera para as ondas sonoras viajarem. Você só pode sentir vibrações no solo. Agora, a vida na Terra é como estar no vácuo. O planeta também perdeu o escudo que nos protege da energia solar. Os raios do Sol são muito fortes e tóxicos para tolerar. Esses raios são normalmente filtrados quando passam pela atmosfera. O calor é distribuído uniformemente por todo o planeta. Neste momento, os mais azarados são os que tomam sol na praia. Mas a maioria das pessoas ainda não sente isso. No primeiro segundo, só é possível sentir o aumento da temperatura. Muitas plantas não têm tanta sorte quanto os humanos. Elas são menos protegidas e são queimadas neste breve segundo. Mas o pior é que o oxigênio deixa de ser criado na natureza. Grama, árvores, plantas, flores, todas elas absorvem dióxido de carbono na atmosfera. Usando a energia do sol, elas convertem esse gás em oxigênio. Você provavelmente se lembra de ter aprendido sobre isso na escola. É a fotossíntese. Mas a maior parte do nosso precioso oxigênio vem, na verdade, do oceano. Bom, das algas e dos micro-organismos contidos nele. O oceano libera uma grande quantidade de oxigênio que sobe para o céu e então a atmosfera o distribui por todo o planeta. Agora, sem esse distribuidor natural, não podemos obter aquele gás precioso de que nosso corpo precisa. Os humanos não sentirão isso no primeiro segundo, mas para muitos outros seres vivos, esse momento pode ser crítico. 2 segundos sem atmosfera. Pessoas que estão ao ar livre são queimadas pelo sol. Os banhistas não podem confiar em seu guarda-sol para proteção. Ele logo será queimado pelos raios quentes. Em lugares onde o clima está ruim no momento, todas as nuvens se dissipam. Por causa da alta temperatura, a água evapora para o espaço. Onde à noite agora, uma nova era do gelo começa. O calor parou de se espalhar uniformemente por todo o planeta. A chuva se transforma em gelo. Começa um forte granizo. A maioria dos animais noturnos está congelando. As pessoas nas ruas das grandes cidades à noite não congelam nos primeiros segundos. As cidades geram seu próprio calor e isso salva os residentes, por enquanto. O clima, que já foi tão variado, quente, seco, chuvoso, úmido, ventoso, é reduzido a apenas 2 opções, extremamente quente e extremamente frio. A água começa a ferver em lagos, rios, mares e oceanos, mas não por causa da temperatura quente, e sim por uma queda de pressão. O ar desaparece. Não há mais uma fronteira entre o espaço e o planeta. O sol está brilhando, mas o céu está perdendo a cor. O azul é substituído pelo preto. A Terra se torna como a Lua. O planeta é bombardeado por tempestades solares. Há flechas de energia que disparam em todas as direções a partir do Sol. Sem uma atmosfera para nos proteger, as tempestades desativam todos os eletrônicos.
As luzes se apagam, a internet para de funcionar e as torres de celular são quebradas. Em 3 segundos, a natureza sofreu um golpe forte por causa das temperaturas extremas, mas o pior ainda está por vir. A atmosfera nos protege não apenas da energia solar, mas também dos detritos espaciais. Milhares de satélites foram desativados e agora estão caindo na Terra. Eles começam a chover no planeta, e sem aviso prévio. Normalmente, meteoros e qualquer outra coisa que cai em direção à Terra são totalmente queimados na atmosfera antes mesmo de atingirem a superfície do planeta. A gravidade do nosso mundo os puxa a velocidades vertiginosas. A resistência do ar é muito grande e a fricção dispara. Uma chama acende e você pode ver estrelas cadentes no céu, mas não mais. A chuva de pesadelos nos pegará de surpresa. Se a atmosfera não voltar logo, pequenos meteoritos do tamanho de moedas vão perfurar casas, carros, campos, estradas, tudo. Meteoritos maiores, do tamanho de uma bola de futebol, podem criar uma explosão poderosa. Lugares ao redor do mundo gastarão bilhões de dólares em reparos. É impossível estar nas partes ensolaradas do planeta. A temperatura está muito alta. Você pode colocar uma frigideira para fora da janela e preparar uma omelete. Os mais sortudos, sejam humanos ou animais, estão no subsolo. As pessoas que estão no metrô não sentem o calor. Elas também estão protegidas da energia tóxica do sol. Todo mundo tem dificuldade para respirar. Não há ar suficiente para encher seus pulmões. O mundo está começando a entrar em pânico. 4 segundos. Muitos estão começando a ficar tontos. Alguns perdem a consciência. As células do corpo param de ficar saturadas com oxigênio. Seu corpo responde em pânico e começa a bombear adrenalina. A frequência cardíaca aumenta, as pupilas dilatam. O cérebro tenta encontrar uma solução, mas falha. As pessoas começam a ficar ainda mais nervosas. Elas se lembrarão desse choque de curto prazo para o resto da vida. 5 segundos sem atmosfera. Há muito menos oxigênio para respirar. Algas e plantas estão queimando ou congelando. Rios e lagos pequenos quase secaram completamente. Eles estão com 1/4 de seu tamanho. Normalmente, a força da gravidade puxa os pássaros para baixo, mas eles batem as asas, empurram a resistência do ar e sobem. Agora, o fluxo de ar desapareceu e apenas a gravidade permanece. Os pássaros estão caindo do céu, batendo as asas desamparadamente. Eles são acompanhados por aviões. Bem quando parece que vai ser uma verdadeira cena de terror, a atmosfera volta. O planeta se enche de oxigênio e calor. Os pássaros voltam a subir no céu. Os pilotos controlam o manche e salvam milhões. O céu negro volta a ser azul. Os raios do sol não queimam tanto. O calor é distribuído por todos os lados. A temperatura sobe em lugares frios. As pessoas conseguem respirar fundo. Corpos de água param de ferver. As plantas sobreviventes retomam o processo de fotossíntese. Você ouve sua própria voz e outros sons novamente. A vida volta ao normal. Não se esqueça dos meteoritos. Centenas de rochas cósmicas e detritos espaciais começam a queimar, mas é muito tarde. Eles estão muito próximos da superfície e não queimam completamente. Vários meteoritos caem no mar e formam tsunamis. Aqueles que se chocam contra o solo causam estragos. Felizmente, a chuva acabou tão rápido quanto começou. Ninguém consegue usar o telefone ainda, porque a conexão não foi restaurada após a tempestade solar. A única pergunta na mente de todos é: o que aconteceu? O desaparecimento da atmosfera por meros 5 segundos mostrou o quanto nosso planeta realmente precisa dela. A humanidade não terá chance se a atmosfera desaparecer para sempre. Felizmente, temos tecnologias que nos permitem monitorar o estado do nosso escudo planetário. Se ele desaparecer, devemos estar preparados para isso. As pessoas construirão grandes cúpulas que não permitirão a passagem de tempestades solares. No interior, criaremos uma atmosfera artificial capaz de manter a temperatura e pressão normais. Ela filtrará os raios do sol para que as plantas possam liberar oxigênio. Fora dos domos, a Terra se parecerá mais com Marte. Você só poderá sair em um traje espacial. Qualquer pessoa que não tenha conseguido um lugar sob as cúpulas irá para o subsolo. Será necessário viver fundo o suficiente para serem protegidas do sol. Será impossível para elas usar nossa estrela para obter energia. Então, será necessário tirar isso do núcleo da Terra.
E elas não precisarão se preocupar com uma fonte confiável de água. Existem rios e lagos no subsolo. Mas quem sabe, talvez a humanidade já tenha encontrado um novo planeta habitável. E então, se a atmosfera desaparecesse repentinamente, estaríamos assistindo à distância.